Vamos continuar tratando da ação penal privada. Agora vamos falar da renúncia ao direito de queixa, segunda causa extintiva da punibilidade na ação penal privada. Anote, portanto, no seu caderno. Nosso tema agora é o tema renúncia ao direito de queixa. Renúncia ao direito de queixa. Vamos falar da segunda causa extintiva da punibilidade na ação penal privada. Quando falamos de ação penal privada, estamos falando de uma ação cuja legitimidade para a propositura é do ofendido ou do representante legal. É possível na ação penal privada que o ofendido ou até mesmo o representante legal renunciem ao direito de queixa e com isso a consequência será a extinção da punibilidade. Então a primeira característica da renúncia é o fato dela ocorrer antes do início da ação penal. Renunciando, não poderá o ofendido ou o representante legal oferecer queixa-crime. Então, em relação à renúncia ao direito de queixa, a primeira característica é a de que ocorre antes do início da ação penal. A renúncia ocorre antes do início da ação penal. Com a renúncia, haverá extinção da punibilidade em favor do autor do crime. A renúncia ocorre antes do início da ação penal e é um ato unilateral. Isto é, quando o ofendido, quando o representante legal renuncia, não cabe indagar se o autor do crime concorda com aquela renúncia. A renúncia é ato unilateral, gerando efeitos automaticamente, independentemente da concordância do autor do crime. Mais uma característica da renúncia. A renúncia é ato unilateral. A renúncia é ato unilateral, gerando a extinção da punibilidade. Gerando a extinção da punibilidade, independentemente da concordância do autor do crime. Independentemente da concordância do autor do crime. A renúncia, portanto, é ato unilateral, gerando a extinção da punibilidade, independentemente da concordância do autor do crime. A renúncia pode ser expressa ou pode ser tácita. Então, pode o ofendido renunciar expressamente e, com isso, ele vai declarar expressamente, por exemplo, assinando um termo de renúncia, e, neste caso, haverá extinção da punibilidade, independentemente da concordância do autor do crime. Ou pode ser uma renúncia tácita, em que o ofendido pratica um ato incompatível com a vontade de oferecer a queixa. Portanto, ao falarmos de renúncia, temos que a renúncia pode ser uma renúncia expressa, ou ainda uma renúncia tácita. A renúncia pode ser uma renúncia expressa ou ainda uma renúncia tácita. Quando falamos de renúncia expressa, estamos falando de uma situação em que o ofendido expressamente manifesta a vontade de renunciar. Exemplo, a assinatura de termo de renúncia. Então, em relação à renúncia expressa, vamos colocar como exemplo a assinatura de termo de renúncia. Assinatura de termo de renúncia. Já em relação à renúncia tácita, temos que o ofendido praticou um ato incompatível com a vontade de oferecer a queixa. E aí os exemplos que são dados pelos livros são os mais ridículos possíveis. O ofendido convida o autor do crime para ser padrinho do seu casamento. Exemplo mais comum nos livros. Vinícius, tem outro exemplo? Padrinho de crisma também serve. Então, se o ofendido convida
o autor do crime para ser padrinho do seu casamento, padrinho de crisma. O ofendido convida o autor do crime para formar uma dupla sertaneja, querelante e querelado. Com isso, vai haver renúncia tácita. Então, na renúncia tácita, vamos anotar, o ofendido pratica ato incompatível com a vontade de oferecer a queixa. O ofendido pratica ato incompatível com a vontade de oferecer a queixa. E coloque esse exemplo ridículo que os livros dão. O ofendido convida o autor do crime para ser padrinho do seu casamento. E com isso mostra que não quer processá-lo criminalmente. Aí vamos ter a renúncia tácita. Então, tanto a renúncia expressa quanto a renúncia tácita geram efeitos automáticos. E aí pouco importa, é irrelevante a concordância do autor do crime para a extinção da punibilidade. Vamos ver o que diz o Código de Processo Penal. No artigo 49, o CPP no artigo 49 diz o seguinte: a renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. A renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Esta é uma expressão do princípio da indivisibilidade, o artigo 49 do CPP. Então, este artigo 49 do Código de Processo Penal constitui expressão do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Expressão do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Você aprendeu que o ofendido não pode escolher contra quem irá oferecer a queixa. E desta forma, se renuncia em relação a um dos autores do crime, esta renúncia a todos se estende. Então imagine o seguinte: de um lado nós temos o ofendido, vamos colocar que o ofendido é João. Então João é a vítima desse crime. E do outro lado nós temos os autores do crime. Imagine que houve uma pluralidade de autoria e quanto aos autores do crime, vamos colocar aqui pessoas que sempre andam metidas em confusão. Caio, Tício e Mévio. Caio, Tício e Mévio. Num determinado dia, Caio, Tício e Mévio, juntos em coautoria, pegaram um pedaço de pau e resolveram quebrar o carro de João. João agora é o ofendido e o crime de dano é um crime de ação penal privada. João, que é a vítima desse crime, resolve renunciar em relação a um dos autores do crime. João é amigo de Caio há muito tempo, de longa data. João, então, resolve renunciar em relação a Caio. Imagine que João assina um termo de renúncia. Renuncia em relação a Caio. Ou João convida Caio para ser padrinho do seu casamento. Você sabe que a renúncia em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Se João renunciou em relação a Caio, significa que essa renúncia se estende em favor de Tício e Mévio. Haverá automaticamente extinção da punibilidade em relação a Tício e Mévio. A renúncia em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Muito fácil isso. Agora a gente vai imaginar uma outra situação dentro desse contexto aqui de Caio, Tício e Mévio terem quebrado o carro de João. Qual é a outra situação que a gente vai analisar agora? Imagine o seguinte. Imagine que João, na hora de oferecer a queixa, tenha ciência de que Caio, Tício e Mévio praticaram esse crime juntos. João conhece a autoria em relação aos 3 autores do crime. No momento do oferecimento da queixa, João não oferece a queixa em relação a Caio, oferecendo somente contra Tício e contra Mévio. Então a queixa oferecida por João é endereçada, tem como querelados Tício e Mévio. João é deixado de fora. O que vai dizer a doutrina e a jurisprudência? Quando ocorre esse tipo de omissão,
que denominamos omissão voluntária, de modo que o ofendido não oferece a queixa em relação a um dos autores do crime voluntariamente, isto significa que houve renúncia tácita em relação àquele autor do crime preterido na queixa. E se houve renúncia tácita, a renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. João, quando ofereceu a queixa, embora soubesse que Caio era autor do crime, também, junto com Tício e Mévio, não ofereceu a queixa contra Caio. Ofereceu contra Tício e contra Mévio. Se no curso da ação penal fica descoberto que João sabia da autoria de Caio e não o processou, a consequência será extinção da punibilidade para Tício e Mévio, em nome do princípio da indivisibilidade da ação penal privada. Então veja, a omissão voluntária deve ser interpretada como renúncia tácita. E a renúncia em relação a um dos autores do crime a todos se estende. A omissão voluntária acarreta renúncia, que acarreta extinção da punibilidade. Fácil isso? Muito legal. Agora imagine um outro contexto fático aqui, um outro contexto. Caio, Tício e Mévio praticaram a infração penal contra João. João é a vítima do crime, portanto. João sabe que 3 pessoas praticaram o crime contra ele. Porém, só identificou a autoria em relação a Tício e Mévio. Veja, ele sabe que foram 3 pessoas, mas sabe o nome somente de 2 delas. Só identificou 2 delas. Essa terceira pessoa, ele não identificou. Imagine então que ele não identificou Caio como autor do crime, embora saiba que exista uma terceira pessoa. João resolve processar somente Tício e Mévio, que são os autores conhecidos. E Caio, neste momento, não é processado. Será que isso vai acarretar renúncia? Aí não vai haver renúncia. O que vamos anotar no caderno? Se houver omissão involuntária em relação a um dos autores do crime, se houver omissão involuntária em relação a algum dos autores do crime, não haverá renúncia. Isto não será considerado como renúncia. Então acompanhe comigo. Processados Tício e Mévio. Se depois João descobre que Caio também é um dos autores do crime, João agora terá 6 meses para oferecer a queixa contra Caio, a contar do dia em que soube que Caio praticou o crime. O dia do conhecimento da autoria é o marco inicial da contagem do prazo decadencial. E aí veja o seguinte: pode João aditar esta queixa, incluindo Caio na mesma ação penal, ou se a ação penal já estiver muito avançada, sendo inviável a inclusão de Caio na mesma ação penal, nada impede que João ofereça uma queixa-crime autônoma contra Caio. Assim funciona o aditamento da queixa. Então, se for viável aditar, ok, legal. Se não for viável, nada impede que João ofereça a queixa contra Caio numa ação penal autônoma. Tranquilo isso? Omissão voluntária é interpretada como renúncia. Omissão involuntária não é renúncia, não gera renúncia. Muito fácil isso, muito fácil. Vamos então agora ver uma modalidade especial de renúncia prevista na Lei 9.099 de 95. Vamos então conhecer a composição dos danos civis ou composição civil dos danos, que está no artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Vamos então anotar no nosso caderno o seguinte, vamos colocar no nosso caderno a regra do artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Artigo 74 da Lei 9.099 de 95. Acompanhe comigo. Então, quando falamos da Lei 9.099, lá no artigo 74, vamos encontrar uma possibilidade de renúncia em uma das medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099. A Lei 9.099 prevê no artigo 74 a medida despenalizadora da composição dos danos civis. Composição dos
danos civis. É uma das medidas despenalizadoras da Lei 9.099. Vinícius, o que é isso? O que é a composição dos danos civis? Também chamada de composição civil dos danos. Também chamada de composição civil dos danos. Quando a infração for de menor potencial ofensivo, é possível a realização de uma audiência preliminar em que o autor do crime e a vítima estão presentes e poderá haver um acordo entre o autor do crime e a vítima para que não haja instauração da ação penal, ou seja, um acordo indenizatório. Imagine então que foi praticado um crime de dano, ou uma lesão corporal leve, ou um crime contra a honra, enfim. E na audiência preliminar, autor, no caso o autor do crime, e a vítima do crime, chegaram a um acordo indenizatório. O autor do crime vai indenizar a vítima. Isso com um acordo firmado na audiência preliminar no Juizado Especial Criminal. O que vai dizer o artigo 74. Esse acordo de composição civil, homologado pelo juiz, acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, o acordo de composição civil no Juizado Especial Criminal acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. É o que vamos anotar. O acordo de composição civil, homologado, acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. O acordo de composição civil homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, muito interessante isso. E aí, nesse acordo, o autor do crime e a vítima são livres aí para transigirem. O prejuízo que o autor do crime causou à vítima foi de R$10.000. Eles podem fazer um acordo para que o autor do crime pague só 5 mil? E fica por isso mesmo, 5 mil dividido em 10 parcelas de 500. Se tiver um acordo, tá beleza, tá tudo certo. Esse acordo gera renúncia ao direito de queixa ou representação. Então é possível, inclusive, parcelar. Não tem problema. Se a vítima aceitar o parcelamento e o autor do crime só tiver condições de pagar dessa forma, tudo bem. Foi feito o acordo, tá tudo certo. Esse acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação. Agora tome cuidado com o seguinte. O acordo é homologado e o acordo homologado gera um título executivo judicial. Porque se o acordo não for cumprido, a vítima do crime poderá executar esse acordo no juízo cível. O acordo de composição civil homologado constitui título executivo judicial a ser executado no juízo cível. E veja, o descumprimento desse acordo não permite a restauração do procedimento criminal. É o que vamos anotar no caderno. O descumprimento do acordo de composição civil não permite a restauração do procedimento criminal. O descumprimento do acordo de composição civil não permite a restauração do procedimento criminal. Então isso vira um título executivo a ser executado no juízo cível. Muito bem, vimos então modalidade especial de renúncia que ocorre no Juizado Especial Criminal. Vamos ver algumas regras aqui do Código de Processo Penal acerca da renúncia. O artigo 50 vai dizer o seguinte: a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. A gente tem aqui a situação de renúncia expressa, que geralmente ocorre no Juizado Especial Criminal. Por exemplo, quando a gente tem o acordo de composição civil homologado, isso é uma modalidade de renúncia expressa. E veja, o artigo 50 permite que procurador com poderes especiais possa assinar esta renúncia expressa. E aí a doutrina é tranquila no sentido de que esta expressão, procurador com poderes especiais, não está limitada ao advogado. Pode ser pessoa que não é advogado, representando o ofendido, para poder renunciar.
Então, esse é o entendimento doutrinário. A expressão procurador com poderes especiais aqui não está limitada ao advogado, isto é, a renúncia expressa pode ser assinada por um procurador com poderes especiais que não seja advogado. E aí, poderes especiais para a renúncia. Isso é importantíssimo. Não basta aquela cláusula geral, poderes especiais para a renúncia. Poderes especiais para a renúncia. Legal? E para encerrar o Instituto da Renúncia, vamos para 2 julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, julgados importantes e até recentes do STJ acerca da renúncia. O primeiro na ação penal 676 do Mato Grosso, o STJ na ementa diz o seguinte: ação penal originária, queixa-crime por difamação e injúria, expressões tidas como ofensivas à honra, constante de inicial acusatória em outro processo por crime contra a honra, iniciado por desembargador e juiz de direito. Peça processual assinada por estes e pelo advogado, que não foi incluído como réu no presente feito. Princípio da indivisibilidade da ação penal de iniciativa privada. Inobservância, renúncia tácita. Rejeição da queixa-crime com decretação da extinção da punibilidade. Número 1. Não há como receber a queixa-crime porquanto se evidencia a ocorrência da extinção da punibilidade dos querelados, em razão da indevida cisão da acusação privada, que deixou de incluir no polo passivo outro signatário da peça processual considerada, segundo o querelante, ofensiva à sua honra. 2. Vigora na ação penal de iniciativa privada o princípio da indivisibilidade consignado no artigo 48 do Código de Processo Penal. E consoante o artigo 49 do mesmo diploma processual, a renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá, implicando a extinção da punibilidade a teor do artigo 107, inciso 5 do Código Penal. 3. Queixa-crime rejeitada com a decretação da extinção da punibilidade dos querelados. Ação penal 676 do Mato Grosso. Relatora a ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6 de junho de 2012, com publicação no dia 20 de junho de 2012. Então, exatamente isso que acabamos de demonstrar. A questão da omissão voluntária, quando uma pessoa não é processada e fica evidenciado que o autor do crime sabia que esta pessoa também, ou fica evidenciado que o ofendido sabia que esta pessoa também era autora do crime, então vamos ter situação de renúncia tácita. E agora o STJ na ação penal 724, Distrito Federal, na ementa diz o seguinte: ação penal originária, governador do estado do Mato Grosso do Sul. Direito penal e direito processual penal, calúnia, difamação e injúria, queixa-crime, inépcia, crimes contra a honra, exigência de demonstração do intento positivo e deliberado de lesar a honra alheia. Ânimos injuriandi, véu difamandi, ausência de justa causa evidenciada de plano, decadência, princípio da indivisibilidade da ação penal privada, renúncia parcial ao direito de queixa, que a todos se estende em face do mencionado princípio na ação penal privada, extinção da punibilidade e rejeição integral da queixa. Então, disse o STJ aqui, já vamos para o número 5, que é o que nos interessa. Ao final da peça de acusação, o querelante formulou proposta de composição de danos a 2 dos querelados, o que implica em sendo aceita e homologada judicialmente a renúncia ao direito de queixa nos termos do disposto do artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. A renúncia expressa ou tácita, artigo 104 do Código Penal Brasileiro, é causa extintiva da punibilidade sendo irretratável. Então, a renúncia é irretratável sendo realizada, não pode depois o ofendido voltar atrás e querer oferecer a queixa. Se houve renúncia, não há como se retratar desta renúncia. E veja, quando há formulação de proposta de composição de danos em relação a alguém, isso constitui renúncia. E essa renúncia a todos se estende. E olha o que diz ainda o STJ, voltando para a tela. E por força do princípio da indivisibilidade, a manifestação do intento de não processar parte dos envolvidos a todos se estende, pois a renúncia beneficiará todos os envolvidos. 6. Extinção da punibilidade pela decadência e renúncia. 7. Rejeição da queixa-crime nos termos do voto do relator. Ação Penal 724, Distrito Federal. Relator ministro O.G. Fernandes, Corte Especial, julgado em 20 de agosto de 2014, publicado no dia 27 de agosto
de 2014. Veja que interessante esse julgado do STJ. Então, se a vítima do crime formula proposta de composição civil em relação a um ou mais de um dos autores do crime, isso constitui renúncia. Constituindo renúncia, a todos se estende e a extinção da punibilidade será em relação a todos os autores do crime. Então, a gente viu julgados do STJ a respeito da renúncia e no próximo bloco continuamos tratando da ação penal privada. Vamos falar do perdão do ofendido no próximo bloco. Até lá!